Efésios, capítulo 5. Como o Davi falou, eu acompanho esse processo desde o início, né, e me alegro muito, muito pelo que Deus está fazendo aqui, amados. Muito por ver essa igreja crescendo, né? 13 anos, é adolescente, né? E a gente se alegra muito quando a gente vê os nossos filhos, né, crescendo, virando adolescentes de Deus, jovens de Deus, que se casam, formam família, e a gente fala, poxa, glória a Deus, sigo pelo caminho certo. E eu não sinto que a igreja seja filha minha, não é isso, mas ver a igreja crescendo e seguindo um caminho do jeito que Deus quer, isso, amado, enche meu coração de alegria. Eu vivi muito processo junto com vocês. Na verdade, eu já era pastor um pouco antes, lá em Boa Vista, né, mas eu assumi a igreja ali em Porto da Pedra um pouquinho antes da igreja que começar. Tem 15 anos que eu estou lá em Porto da Pedra, como pastor da igreja lá, eu era pastor auxiliar. E o processo foi bem ali no início. Assim que eu assumi a igreja lá, o Senhor me mandou para lá, para o Paraíso, né? Eu trabalhava em Santa Rosa, primeiro em Caraí, depois em Santa Rosa. Fiquei 11 meses em Santa Rosa, quando a coisa estava boa, falaram, a gente vai ter que mudar um ou outro. Eu ou um outro rapaz, um senhor que trabalhava lá. Eu era mais rapaz naquela época, né? 15 anos atrás. Estou chegando nos 48. A gente demora tanto para se ver, a gente se fala pelo zap. E quando a gente se vê, eu vejo mais cabelo branco em mim e nele, né? E a coisa está mudando. Mas 15 anos atrás eu não tinha todo esse cabelo branco, não tinha que ficar disfarçando, cortando os fios brancos do bigode, né? O bigode já é pequeno, ainda tem que cortar, fica difícil, mas para não deixar os brancos. E naquela época eu estava vivendo um processo assim, bem no início mesmo da igreja ali em Porto da Pedra. Nosso primeiro ano foi um ano de muita atividade, muito mover de Deus. O Senhor respondeu a gente assim, de uma forma muito especial. E logo depois a gente começou a ter essa proximidade, logo nesse período ali no início. E aí começou todo o processo que veio gerar a igreja aqui. Processo difícil, sofrido, né, que mexeu muito com o Davi, com a família e com a igreja na época. E Deus finalmente deu direção. E tudo começou muito assim, engateando, né, aquela coisa, como vai ser, como vai ser, como vai ser. E glória a Deus, olha o que se tornou. Né, a árvore cresceu, a árvore tem expandido os seus galhos por aí, muita gente tem comido desses frutos. E eu louvo a Deus por essa igreja. E muito feliz por ver que está caminhando no caminho certo. Eu creio muito, amado, no projeto de Deus para a gente. E eu não quero nunca ser visto como alguém que critica a igreja. Meu Deus, Deus me livre disso. Eu amo a igreja do Senhor. Eu amo fazer parte dela também, ser a igreja. E eu amo esse nosso papel de noiva de Cristo. É algo muito especial. A igreja, eu entendo também, e não tenho a mínima crise com isso. Eu sei que muita gente, às vezes, questiona essas questões das muitas denominações evangélicas. Não tenho crise nenhuma com isso, porque eu sei que essa multiforme graça de Deus precisa atingir todo mundo. E cada tribo, né, hoje o nosso mundo é muito dividido em tribos, né, e cada tribo vai se encaixar melhor em um lugar, e Deus preparou a igreja para todo mundo, não se tem desculpa hoje em dia. Né? Do jeito que a pessoa for lá, esquisito, estranho, maluco, mas encontra um lugarzinho. Ali, o projeto semeável, que para de maluquinho, pode chegar lá que fica. Né? Se chegou, a gente começa a conversar, falei, é meio maluquinho, falei, então vai ficar, é dos nossos. Né? Não erra mais. E eu me alegro disso, né? Fala que os loucos não errarão o caminho dos céus, e fala, então, Senhor, tá bom, deixa os maluquinhos chegar e a gente vai subindo junto. Cada pastor tem as ovelhas que merece, pastor meio maluquinho, as ovelhas também são, e a gente vai caminhando junto para o céu. E é muito bom a gente ver a igreja do Senhor vivendo. E eu não estou aqui de forma nenhuma para poder criticar a igreja. Pelo contrário, eu sou a igreja, se eu critico a igreja, estou me criticando também. Mas eu me alegro por vê-los caminhando num caminho certo, um caminho que Deus tem dirigido vocês. Há algumas questões nos dias de hoje que me preocupam um pouco. E eu não estou falando da denominação ou do estilo. Amado, eu não sou preso a estilo nenhum. Eu tenho esse meu jeito, né? Tem coisa que eu acho bonito nos outros, mas em mim não. Né? Botar aquelas camisas de folha, eu falo, pô, esse negócio não cola comigo. Né? Vai comprar qualquer roupa hoje, tudo é slim. Cara, eu não sou slim, pelo amor de Deus. Né? E aquele negócio fica tudo me grudando, eu prefiro andar assim largo. Né? GG e estamos felizes. Né? Então, eu não dá para assumir determinados estilos. Eu acho até bonito nos outros lá. Mas eu não vou usar. O meu cabelinho para o lado, não tem aquele negócio arrepiado, tal, né? As minhas roupinhas normais, é o jeito que eu sou. Mas eu não tenho crise com o estilo dos outros. Mas tem coisas que são perigosas. E eu quero começar falando da questão da igreja um pouquinho ainda como corpo, como instituição, e já partir para o lado individual, do eu, igreja. Né? Mas eu quero, assim, despertar algumas coisinhas só, ainda como eu disse, não é para criticar a igreja dos outros, pelo amor de Deus. Né? O estilo diferente não tem problema nenhum, mas o que me preocupa sempre é o ensino.
E isso se torna algo preocupante. A Igreja do Senhor ela tem passado por algumas alterações por força nossa, porque Deus continua sendo o mesmo. E a igreja, desde lá do início que Ele planejou, continua sendo a mesma igreja. Amém, querido? Não importa a denominação, nós somos a igreja do Senhor. E logo nós devemos ser do jeito que agrada ao Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. E eu tenho visto algumas coisas que têm gerado um pouco de mudança nisso, e essas coisas me preocupam. A antena logo, né, localiza, e isso preocupa. E eu sou feliz por vê-los vivendo um rumo reto, sem ser levado por esses ventos, por essas coisas. Eu não vou falar de coisas mais antigas, que passaram vários ventos por aí, né, mas desse período de 13 anos, algumas coisas têm se destacado, eu quero falar. Mas primeiro eu quero ler o texto com você. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Efésios 5, 1, nós vamos até o 18, tá? Leitura um pouquinho extensa, acompanha aí. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. O texto ele vai esclarecer bastante coisa, e a gente já vai voltar para ele. Mas antes eu quero fazer essa abordagem no que eu disse a respeito da igreja no geral, né, da igreja corpo, da igreja coletiva, da igreja instituição. A gente tem visto algumas coisas que, como eu disse assim, trazem preocupação. E eu louvo a Deus, porque eu tenho visto essa igreja caminhando, se distanciando desses processos, né? A gente tem visto nos últimos anos, aí, vou botar nessa década, aí, ou nesses 13 anos que vocês vêm crescendo como igreja, né? Começou aquela semente, a semente foi crescendo, virou uma árvore mesmo, como vocês têm projetado desde o início, né? Essa árvore da vida. E algumas coisas passaram por aí e ainda estão, né? A gente tem visto umas mudanças de estratégia na igreja e isso preocupa por quê? Porque a igreja não precisa estar preocupada com esse lado. Essa parte é do Senhor. A gente deve viver a vida como igreja. E a gente viu algumas igrejas que, nesse período, mudaram a sua estrutura, que já vem de séculos, e começaram a viver de festa, né? Nós somos o povo mais feliz da terra, e começaram a viver de festa, festividade, em cima de festividade, em cima de festividade. Eu não tenho nada contra a festa, estamos aqui terminando um mês de festa. Semana que vem tem festa da roça lá na igreja, e a gente vai vivendo com um monte de coisas assim. Mas algumas igrejas se voltaram para viver essas festas, porque isso atrai. E largaram outras coisas de lado. Algumas coisas como escola bíblica, como reunião de oração, evangelismo, essas coisas foram sendo deixadas de lado, falando, não, isso dá pouco envolvimento do povo. As pessoas não vêm, é meia dúzia de gato pingado, então vamos mudar, e se a gente fizer festa, a gente chama outras pessoas, e as pessoas vêm vindo, e isso virou uma estratégia, algumas igrejas se perderam aí. Outras igrejas começaram com o processo de reuniões de massa, né, os encontros, encontro com Deus, radical, né, encontros de casais, encontros específicos, PNL, né, e vários nomes que foram dando, mas encontros assim. Isso é um problema? Não. Já participei do radical junto com minha esposa, participei de encontros de casais, e a gente trabalha sempre que tem encontros de casais da nossa igreja, normalmente era todo ano, agora com o negócio da pandemia deu uma diminuída, né, mas toda vez que tem a gente participa, e é bênção, é algo que acrescenta muito para a gente. A minha esposa teve uma experiência com radical que foi mais complexa do que a minha, né? Ela fica meio assim, não gostei não, né? Mas eu aprendi bastante lá, foi um processo que valeu para mim. Agora, eu não posso nunca chegar aos extremos que as pessoas fizeram de trocar uma coisa pela outra. Amado, não dá para a gente trocar a vida do dia a dia da igreja
O ensino da palavra, o acompanhamento de um pastor, de um ministério que venha junto com você, você aprender de Deus em cada culto, sabe? Cada culto é uma oportunidade de você ser transformado, da palavra te atingir, de você ser impactado, de mudar de postura, de resolver viver uma vida para Deus. Cada culto é uma oportunidade. E a gente não pode nunca trocar isso, o dia a dia, o semanal da igreja, por algo que vai ser um evento. Se fosse assim, a gente não precisava mais de faculdade, a pessoa passar 4, 5 anos estudando de segunda a sexta ali, fazia uns encontros com um monte de cientista, com um monte de filósofo, com um médico, com aquela área que você quisesse, fazia um encontro e acabou aquilo ali, pronto, eu estou formado. Não é assim que a gente forma. Um crente não é formado, não é forjado somente por um encontro, onde ele vai e ele vai voltar diferente para nunca mais ser o mesmo. Não é assim que acontece. A gente viu várias igrejas vivendo esse processo, e eu acho que essas coisas podem ser úteis de verdade, mas para acrescentar, nunca para substituir. Está entendendo o que eu estou falando? Não estou aqui criticando as igrejas que fazem. Como eu disse, nós mesmos, já participando do Radical, do Encontro de Casais, a gente trabalha ainda. Essas coisas são úteis, mas elas não podem substituir o dia a dia da vida de uma igreja. E algumas igrejas se perderam com isso. Né? Com a pandemia, o processo deu uma diminuída, não dá para botar a massa toda junta, e aí a coisa regrediu um pouco. Mas alguns, nesse período de 13 anos, se voltaram só para isso exclusivamente, e isso mudou a estrutura toda da igreja. Eu acho isso um perigo. Porque a igreja ela continua sendo a mesma desde o início, ela não mudou e ela não vai mudar. É essa igreja que o Senhor deixou na terra que Ele volta para buscar. Já imaginou? Ele deixa uma igreja santa, linda, vestida de branco, e quando Ele volta, ela está toda tatuada, com o cabelo raspado, tal, com um jeitão, andando de skate. Ele fala, ué, essa aí não é que foi que eu deixei, não. Né? A igreja permanece sendo a mesma, e eu estou falando de estilo, não. Eu estou falando de que a gente, às vezes, entra por caminhos perigosos, e é disso que eu estou apontando. Não estou criticando o estilo dos outros por serem diferentes do meu, porque meu estilo não é o certo. Né? O meu estilo é o meu estilo. E ele serve para mim, não quer dizer que sirva para você. E a gente tem que entender isso, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ensina. E a igreja ela precisa do seu dia a dia. É o acompanhamento diário, é o conhecer as ovelhas, é o estar junto, é o viver cada momento, né? Os bons e os ruins. Tem uma passagem bíblica que mexe muito comigo, quando o profeta vive uma situação lá com a sunamita, que o filho dela falece. Né? O processo todo foi muito espetacular, né? Desde o início. Aquela coisa da mulher olhar para ele e falar, olha, ali vai um homem de Deus. Vamos construir um cantinho aqui para ele, bota o cara lá, né, no quintal dela, prepara uma casinha lá, pede o marido, ele faz. O cara fica ali e fala, poxa, essa mulher tem abençoado a gente, né? O que ela está faltando para ela? Aí o cara que andava com ele falou, está faltando um filho. Ele falou, então vamos fazer isso, né? Chama ela lá. Lá, daqui a um ano, tal, você vai carregar um filho, fez aquela promessa, não faça isso comigo, não estou pedindo nada, eu não sonho mais com isso, não, estou te falando. E a mulher veio ter aquele filho, só que depois o moleque ainda novo acaba falecendo. Ela fala, por que você fez isso comigo? Né? Por que tu quis brincar com meus sentimentos? Por que é isso? E ele vai lá, assume a dor da situação, né? Todo aquele processo, o menino volta à vida, e ele entrega para a mãe, e aí a mãe fala, olha, agora eu vejo que você é um homem de Deus. Eu falei, poxa, meu Deus, como é que pode? Com o milagre que veio, ela não podia ter filho, veio a ter o filho, agora que ela está vendo, porque é a hora que a gente vê de verdade, amado, é a hora que a gente passa a dor junto ali com a família, é essa hora que a família reconhece, caramba, é socorro de Deus para a minha vida mesmo. E a gente não tem como trocar isso por um processo à distância, onde a gente faz um monte de coisa para chamar atenção, enche a igreja, as cadeiras estão todas lotadas, e eu estou feliz, e não tenho contato nenhum. Não é assim, o Evangelho não é assim. O Evangelho é desse jeito que vocês têm vivido aqui. Onde a gente ama, onde a gente é amado. Onde a gente convive, onde a gente está nas festas. E onde a gente está no momento do luto, onde a gente sofre a dor um do outro, e onde a gente se alegra com a alegria do outro. Quando você pede algo em oração e a gente ora, e aí acontece, você conta, a gente se alegra com você, parece que foi para a gente. Né? A porta que se abriu para você, caramba, é como se fosse para mim, é uma alegria. É assim que a igreja vive. E a gente não pode perder isso por trocar por algo que a igreja possa fazer de evento, que isso vai preencher, nunca vai, amado. É a vida como igreja, como um corpo que faz a diferença. A gente vê... como eu disse, tentando se mudar essa estrutura que Deus criou, né? E hoje a gente vem passando por um processo de modernização, um pouco já mais para cá, né? Não no início dos 13 anos, mas agora há pouco tempo. A gente tem visto, né, as igrejas mudando seu jeito, né? E não bota mais, né, igreja evangélica, não. Isso aí é coisa antiga. A gente tem que mudar, tirar essa visão que se tem de igreja. Bota lá church, né? E dá um charme, né, a parada do inglês, né? E pá! E aí você muda a aparência da igreja, e aí você muda o estilo do culto, e aí você traz um estilo diferente de louvor, worship, né? Eu acho engraçado
que a gente é meio velhinho, né? Acho que é coisa nossa, né? Os louvores que vocês cantam aqui, que a gente canta ali em Porto da Pedra também, é muito interessante. O pessoal fala, eu gosto desses louvores antigos, aí para assistir o nosso culto, né? Porque já é o normal. A gente mistura. Entra um pouco de worship também, esse negócio todo, não tem crise, não, né? A gente é eclético, né? Mas há um processo de uma adoração que parece que foi se perdendo com o tempo, e a gente parece que muita coisa que a gente canta já há bastante anos não é diretamente para Deus, né? A gente começou a cantar músicas que trazem uma mensagem para a igreja, né? Isso já há muito tempo, né? Cada vez que a minha fé é provada, né, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Você começa a falar para a igreja dessa motivação, e a gente foi mudando esse esquema. E quem gosta dessa questão de adoração, normalmente a gente acaba buscando mais no passado, né, e canta os louvores assim. Hoje vocês me bateram. Hoje esse último, então, eu falo, meu Deus, esse aí foi da época que eu me converti, né? Esse, nem lá na igreja a gente canta, e vocês foram mais longe um pouquinho. Mas é assim muito maravilhoso esse processo de ser a igreja. Eu não preciso mudar a igreja para que Deus se agrade agora da igreja antiga, porque quem tem que se agradar é Deus. Só que esse estilo tem atraído um grupo distinto. Eu te confesso. Deixa eu olhar um pouquinho aqui, né? Acho que aqui está no mesmo processo, né? Tem jovem aí, amado? Cadê o jovem? Levanta a mão. Tem um monte que não se sente mais jovem, não. Eu estou nesse processo lá também, né? Não sei por que a gente fica assim. A barriga cresce um pouco, o cabelo fica branco, a gente não se acha mais jovem, né? Lá, eu não tenho uma quantidade tão grande de jovens assim. Mas essas igrejas que mudaram, que botaram o church e tal, que tocam o worship direto, né, que o pessoal é barbudo, né, camisa de folha, tal, cabelo mais pá, né, é um negócio mais jovem. Amado, esse negócio está funcionando para atrair esses jovens. E eu vou achar isso ruim? Eu não estou conseguindo alcançá-los. Eles estão, e glória a Deus por isso. O que eu quero é que Jesus os alcance. O que me preocupa é a coisa que vai mudando um pouco. E aí eu vejo, quando vai se apresentando uma palavra onde vai se buscando algo que está escondido por trás de alguns símbolos, alguns números, algumas questões hebraicas, e aí se busca aquilo lá e se fala aquela frase de impacto, e a pessoa, forte, hein? Ó, não, recebi, tal, e começa a procurar nessas coisas, e aí me preocupa. Estou falando, não é o estilo, não tem problema nenhum com isso. Não consigo me vestir assim, né? Mexendo no meu cabelo Eu tive 2 barbeiros na vida. Olha só. Só deixei de ter o primeiro que ele morreu. Aí eu passei para outro, né? É o mesmo cara. Tem um redemoinho aqui que você não tem noção. Se alguém passa um pouquinho mais a máquina, fica um negócio assim, né? Igual um abacaxi. Então o cara descobriu como é que é. Fala, é você para a vida toda, filho. Ele fez uma cirurgia, ficou 2 meses. Eu fiquei 2 meses sem cortar o cabelo, né? É meu estilo, velho. Não quer dizer que eu atrapalhe os outros estilos. O cara bota na régua, tal, não sei o quê, corta a sobrancelha. Tudo bem, eu não tenho crise com isso. Só não mexa na minha, muito menos no bigode, né? A questão é, o Senhor, Ele tem um jeito dele, um jeito que agrada a Ele. E a igreja não pode perder isso. E quando eu olho para o Evangelho, amado, eu não vejo nada assim tão escondido, e eu não acho que esses princípios que tem que se buscar, tem que ser por algo que as pessoas não entenderiam, e eu tenho que buscar um conceito que veio de um rabino judeu, que ele explicou isso, logo eu entendi agora o porquê das 5 pedras de Davi. Aquele negócio das 5 pedras de Davi, a explicação está naquilo que o rabino falou. Amado, o Evangelho ele é muito simples. O Evangelho é tão simples que um cara culto como Paulo pôde ouvi-lo e entendê-lo, mas um cara simples, pescador como Pedro e João também puderam entender. Um cara rico como José de Arimateia, como Nicodemos, né, como Zaqueu, entendeu, mas um cara pobre, muito pobre, que vivia na rua, como o cego Bartimeu, como o coxo que estava lá na Porta Formosa, todos eles puderam entender. O Evangelho ele é alcançável e de uma forma que possa ser entendida por todos. Uma madame lá da Zona Sul, né, a moça que seja, sei lá, diretora de uma empresa, ela entende. A moça ou a senhora que faz a faxina na casa dela entende também. O advogado dela, que foi formado em Harvard, o cara entende. Mas o motoboy que vai entregar pizza para ela também entende. O Evangelho ele é assim. Mas a gente não pode dificultar. Isso me preocupa, quando a gente começa a catar uma coisa muito rebuscada para que os outros falem, caramba, olha o que ele descobriu. E aí eu falo, meu Deus, aonde está isso? A gente olha para Jesus e ele contava historinha para o pessoal entender, ele contava as parábolas que explicava do jeito que a pessoa entendesse, e aí me preocupa, mano, porque a gente está dificultando um processo que era para ser simples. Todo mundo consegue entender que, por causa dos meus pecados, eu estou condenado ao inferno. Fala, meu Deus, eu estou mal com Deus, estou quebrado diante de Deus, eu estou errado e eu vou para o inferno por causa disso. Mas você consegue entender que Jesus veio para morrer no seu lugar e te substituir. E a morte que era tua, agora é dele. Se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer, ele fala, tá bom, eu morro por você. Todo mundo consegue entender isso, amado. O Evangelho ele é assim. E a gente não pode mudar isso. Por isso eu falei, tem coisa que é perigosa.
Uma última coisa, como eu disse, eu não estou apontando para um estilo ou uma denominação, eu estou falando daquilo que está sendo ensinado, e isso é um perigo. A gente não pode trocar vida diária com Deus, convívio na igreja, aprendizado da palavra, por festa. Isso não dá. Pode ter festa à vontade, mas a gente não pode deixar o básico, né? O ensino da palavra, busca a Deus em oração, esse processo ele não pode mudar. A evangelização, que é função nossa, isso é função da igreja, isso não pode ser abandonado, trocado por festa. As duas coisas podem conviver, mas a gente não pode trocar uma pela outra. A gente não pode entrar num clima de ficar tão moderno a ponto de mudar a característica da igreja e ensinar um evangelho agora difícil, quando o evangelho ele é simples e as pessoas têm que entender. A gente não pode delegar para esses encontros, seja lá quais forem, a função básica de convívio como igreja, de acompanhar, de discipular. A gente não pode trocar uma coisa pela outra. E uma outra coisa, que é a última que eu quero falar, que é um problema se falar disso hoje, que é uma coisa que chega a ser estranha, eu fico assustado. Deixa eu beber uma água para ficar mais calmo. Amado, a função da igreja está sendo trocada. Tem gente, e muita gente, que está achando que hoje a igreja tem uma função política que não tem. Tem gente achando que a função da igreja nos nossos dias é exterminar ou extirpar de uma vez por todas do nosso país o comunismo e a esquerda. Outros vão dizer que a função da igreja é exatamente o contrário, é trazer de volta a democracia e acabar com o reinado desse governo fascista. Amado, que troço esquisito é esse que estão nos apresentando como sendo função da igreja? A minha função como igreja, igreja, essa não é a minha função. A minha função como liderança e pastor não é essa. A função da instituição igreja não é essa. A nossa função aqui é algo muito maior do que isso. A gente não lida com esse reino daqui, o nosso reino não é daqui. A gente lida com o reino dos céus, nós somos instrumentos de Deus para isso. E o que a gente tem para fazer nessa terra é muito maior do que essa história. Esse processo de polarização tão absurda que gerou, amado, está mexendo tanto com a igreja, isso está me dando uma raiva santa que você não tem noção. Amado, tem crente que, olha, depois de muito ensino, de muita oração, abençoado, parou de xingar tem anos. Nem quando acontecem as coisas mais extremas da vida, que é você dar uma topada e você... Glória! Né? Ou você está lá jogando bola, o cara dá uma entrada, irmãozinho abençoado, aí pá! E você... Cara, não xinga mais há anos, nem nessas situações. A irmã não perde a linha quando a outra irmã some com o tapaué dela. Olha, isso é o pior de tudo, né? Isso aí, irmão, da morte. Mas a irmã aprendeu a não xingar nem nessa hora. Aí você pega um abençoado desse, amado, que há anos não faz essa vergonha. Entra no Face, no Instagram, seja lá que raio for, e chama todo mundo de imbecil, de idiota, de asno, porque é mortadela ou porque é minion. Amado, tem coisa que a gente parece que perdeu a noção. Se vem uma irmã aqui trazer uma água para mim, que eu estou afundando o pé aqui e tal, vem trazer uma água e derrama essa água em mim. Eu falo, ô, seu asno, seu imbecil, sua idiota. Você ia continuar ouvindo a palavra, mano? Aí é horrível o cara fazer isso aqui. Isso é um absurdo, mas você ir na rede social e chamar todo mundo disso porque é vermelho, porque é Brasil, é verde e amarelo. Amado, virou uma coisa normal. Cara, eu não consigo entender como que a gente está se perdendo tão fácil por causa da pressão dos outros. Nós somos a igreja, amado. Nós temos uma identidade. Eu gostei do símbolo que estava aqui, aquele lá. Ó. Tudo que você bota a tua mão, você deixa uma marca. Tudo que você faz nessa vida, o que você fala, amado, você deixa uma marca por onde você passa. Foi muito interessante hoje, durante o dia, eu lembrando das coisas que a gente viveu junto, e tudo que eu vivi naquela agência ali. Foram 10 anos que eu fiquei naquela agência ali, passou um monte de gente. Eu fiquei tentando te localizar, porque foram uns 2 anos, eu passei 10, eu falei, meu Deus, em que período foi, com quem que conviveu? E eu lembrei de tanta gente ali, Davi. E ver o processo que Deus fez, simplesmente eu convivendo com essas pessoas. Amado, eu não tenho nada de perfeito, nada. Eu sou um cara difícil, né? Eu tenho um problema da minha família que é teimosia. E meu pai é muito teimoso, meu irmão mais velho é muito teimoso, eu sou teimoso, meu filho já é teimoso. Eu falo, meu Deus! Né? Hoje eu vejo muito, porque eu pedi muitas e muitas vezes a Deus e ainda para falar, Senhor, tira minha teimosia. Sabe? Tira esse negócio de mim, que me gera aborrecimento. Eu discutia toda hora com eles, era uma discussão, porque cada um, imagina, 3 teimosos dentro de casa, sentados na mesma mesa. Minha mãe igual a louca no meio tentando fazer, gente, vamos comer, trouxe um negócio aqui gostoso, e os 3 discutindo. Tudo era motivo de discussão. O Espírito Santo depois foi trabalhando em mim, graças a Deus, não discuto mais, eu falo até a minha opinião, tal, apresento, falo, não, mas eu acho isso. E amém, morreu o assunto, querem discutir, discuto sozinho, que não tem nada a ver com a história, né? Mas eu sei o que há em mim. Mas é muito interessante como a gente vai deixando essa marca de Jesus na nossa vida, por onde a gente passa.
Eu vivi situações ali naquela agência, todos os lugares que eu lembro assim, das pessoas com quem eu trabalhei, eu passei momentos muito difíceis, passei momentos de humilhação e um monte de coisa que eu passei na vida, mas assim muito interessante como depois Deus acaba honrando a gente, mas ficaram marcas na vida de pessoas. Meu primeiro emprego lá em 1990 e pouco, 93 eu acho, 94, foi 94. Eu trabalhei 11 meses numa empresa, eu era boy, né? Hoje não tem muito esse nome, como é que chama? Não sei como é que chama agora. É isso mesmo? É boy ainda? Hã? Jovem aprendiz, estou para esse processo, né? Eu era boy, eu era aquele garoto que ia lá na rua levar os documentos, que ia pagar a conta e tal. E tinha uma secretária lá que falava assim, éramos eu e outro amigo, que hoje também é pastor, Luiz Paulo. Ele conseguiu a vaga lá para mim, a gente trabalhou 11 meses. E tinham duas secretárias dos diretores, eram dois diretores, cada um tinha uma secretária, e uma secretária era amiga da mãe desse Luiz Paulo. A outra secretária era secretária, não era amiga de ninguém, né? E não era muito amiga de ninguém mesmo, não, era rabugenta, né? E essa mulher, quando essa que era amiga da gente, né, por ser amiga da mãe do rapaz, tratava dele bem, como ele que me trouxe, eu era amigo dele, me tratava bem também, ela falava, você é doida, fica dando confiança para eles são subalternos. Eu nem sabia que era subalterno naquela época. Ela me esculachava sem eu saber. Eu falava, eu sou subalterno. Está vendo aí, né? Sou subalterno. E aí, ela tratava a gente assim com desprezo, sabe? E a gente foi vivendo nossa vida de crente ali. Foi muito interessante. Eu tinha 19, ele também. Ele fez agora 48, eu vou fazer em outubro. E foi muito assim interessante essa convivência, mesmo com pessoas que maltratavam e outros que foram recebendo a gente, mas em cada um a gente foi sendo o que a gente era, simplesmente isso. A gente só é crente, e isso para mim é suficiente, e para Deus também é. Talvez para os outros não seja, por causa disso criticam, falam, e é fanático, não sei o quê, mas tudo que a gente queria era agradar a Deus e ganhar o nosso dinheirinho ali honestamente. E a gente fazia o trabalho todo que era para ser feito, e naquele processo a gente conviveu com pessoas que eram espíritas, pessoas que eram católicas, pessoas que eram evangélicas, pessoa que estava desviada, pessoa que não era nada, era ateu. E aquele processo foi rendendo, no escritório tinha mais ou menos 25 pessoas, e a gente convivendo com as pessoas, convivendo. Eles viam a gente lendo a Bíblia todos os dias, a gente sentava na escada e ficava lendo a Bíblia na hora do almoço. Eles viam a nossa postura, eles às vezes ouviam alguma coisa que escapava do nosso fone, que a gente não tinha nem direito de botar som alto, tinha que ficar no fone, mas às vezes a gente ficava naquele som mais alto e o pessoal ouvia. Então eles sabiam quem a gente era. As nossas conversas, sentados na copa, eles ouviam o tempo todo a nossa conversa também, que era um escritório grandão, assim, tudo aberto. E eles foram vendo a nossa conduta. E, apesar de criticarem e acharem que nós éramos bitolados, né, naquela época, crente em 90 e pouco, né, o pessoal tinha uma implicância com crente, hoje tem crente na família de todo mundo, o pessoal todo já se acha meio crente também, já dá a paz do Senhor e tudo, né, a coisa mudou, mas naquele período a gente era bem criticado por ser crente, e hoje nem pode falar mais crente, né, hoje é evangélico, né, mas eu era crente mesmo. Crente roxo, né? Crente raiz, não era Nutella, não. E a gente amava o Senhor com todo o coração e não aceitava a ponto de falar assim, não, cigarro eu não compro, não me pede para comprar cigarro não, porque isso aí, não falava que era chupetinha do diabo não, que os mais velhos falavam, né? Mas eu falava, não, isso eu não faço, não vou te ajudar, não vou ajudar você a se destruir não, cara, bebida e cigarro eu não compro. Era nesse ponto, né? De chegar a ser rígido e por conta disso havia toda uma recriminação. Mas chegou um dia em que muita coisa errada começou a acontecer. A mãe de um diretor ficou muito doente, estava desenganada pelos médicos, e outras pessoas lá começaram a acontecer umas coisas estranhas, a gente caiu, quebrou a perna, que não sei o quê. Foi dando um desespero geral, e aí resolveram chamar a gente para fazer uma oração. Todo mundo do escritório tinha que juntar lá e fazer uma oração. Pegou o lugar mais largo que tinha, todo mundo foi, tinha espírita, tinha católico, tinha evangélico, tinha desviado, tinha ateu, todo mundo lá. Mas os dois diretores falaram, nós vamos fazer uma oração. E quem prezava pelo seu salário falou, nós vamos fazer uma oração. Estamos juntos, né? Conta comigo, não acredito não, mas estamos lá, não vou perder meu emprego. Chegou todo mundo para fazer a oração, e eu achei muito interessante aquele dia. Porque naquele dia parou todo mundo de mão dada e falou, e agora? E aí falaram, o Luiz Paulo, olha, reza aí, porque é eles que sabem da parada, né? E eu fiquei muito impressionado aquele dia com o que Deus fez. O Luiz Paulo, que me discipulou, né, ele era evangélico desde, acho que 9 anos de idade, estava com 19, 10 anos na igreja já, e eu estava chegando naquele período. E aí eu fiz assim para ele, né, falei, vai lá, cara, né? E aí ele começou com um vozeirão que ele tem, não sei se vocês já ouviram, vão ter oportunidade de repente ouvi-lo, um vozeirão de locutor, né? Ele, Pai nosso que estás no céu. Aí todo mundo, pá, embalou junto com ele. Eu falei, caramba, o cara vai rezar o Pai Nosso, né? E aí eu vi o processo. Ele rezou o Pai Nosso, está na Bíblia, é nosso também, né? Não é só deles, né? Rezou ali o Pai Nosso. Todo mundo junto, quando chegou no final, o pessoal já falando amém, porque, como é que é? Até esqueci. Que o teu reino, poder e agora para sempre, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. E sapecou uma oração ali, amado, foi todo mundo chorando. A presença de Deus encheu o lugar, aquele monte de ateu lá, não quis nem saber, a presença de Deus não está bloqueada por isso, não.
as pessoas começaram a chorar, a sentir a presença de Deus, e foi um momento tão especial que marcou ali aquela empresa. E a gente passou os outros meses com uma outra realidade diante da gente. A gente era criticado, agora não. Agora Deus começou a responder a oração que foi feita naquele dia. Daqui a pouco veio notícia, falou, a mãe dele está melhor, não sei o quê, fulano já está... E as coisas começaram a acontecer, e foi um momento assim, muito especial, lá no início da minha caminhada ainda com o Senhor, lá no início também do meu primeiro emprego. Eu vivi aquilo lá e aquilo me marcou. E eu vi que valia a pena ser crente de verdade. Eu falei, Senhor, eu não quero outra vida, eu vou viver por esse caminho aí. Né? E desde então eu venho vivendo a minha vida sendo crente, onde eu trabalho também. Que muita gente faz o que a irmã falou aqui no início, que foi citado já várias vezes. A gente se esconde. Quando a gente está lá, a gente se esconde. Quando a gente está aqui, a gente vive isso. Quando a gente está lá fora, a gente se esconde. Eu aprendi lá nesse início a não me esconder. Eu entendo, como eu disse, que essas coisas, a nível de instituição, podem ser erradas por aí, mas eu tenho visto vocês caminhando num caminho certo. Mas agora, trazendo para o individual, já sendo deixado claro que essa questão política também não é a nossa praia, não é o que a gente tem que se envolver. Nós estamos lidando com o reino dos céus, e é disso que a gente trata. Há um texto que eu acho muito especial, se você quiser acompanhar e ler comigo, 2 Coríntios. Já partindo para o lado individual agora, né, do eu, igreja, não a instituição. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu citei o que aconteceu nessa primeira empresa, porque, como eu disse, isso me marcou, e eu falei, eu tenho que ser crente por onde eu for. Aquela secretária marrenta, que não gostava da gente, dizia que a gente era subalterno, um dia ela estava chorando, e eu passei... Vi aquela cara de choro dela e eu falei, rapaz, o negócio hoje não está bom, não. O Espírito Santo começou a ministrar meu coração, mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe como é que ela é, eu não vou lá, não. E aí, eu não sei se eu contei isso aqui alguma vez, né? Eu tinha umas cartas que o Senhor, estilo Chico Xavier, né? O Senhor me deu umas 5 cartas lá que eu não sabia para quem era, e eu escrevi. E uma das cartas era, chega de dor. O tema era esse, e falava para uma mulher. Eu falei, sei lá que mulher é essa, mas se o Senhor mandou escrever, eu estou escrevendo. Né? Bati a mão lá e tal, e fui. E aí, desculpa brincar com essas coisas, mas tem hora que eu fico meio atacado. E aí eu escrevi aquela carta sem saber para quem, e naquele dia eu descobri para quem era. O Senhor falou, é essa. Eu dobrei a carta e fiquei esperando igual de tocaia. Falei, a hora que ela sair para ir no banheiro, que ela sempre ia no banheiro, ficava um tempão se perequetando para sair para almoçar. Eu falei, a hora que ela sair para o banheiro, é a hora que eu vou passar lá, eu deixo a carta na bolsa dela e meto o pé para a rua. Juntei tudo que eu tinha para fazer na rua aquele dia. Falei, eu só vou voltar no final do dia. Mas fiquei lá enrolando. Fazer mais um café para o pessoal, né, que não sei o quê, esperando. Quando eu vi o barulho do piso lá, que era elevado, né, fazia nheco, eu olhei, vi ela entrando no banheiro. Eu falei, é agora. Saí voado com a carta, catei meu envelope cheião com as coisas, peguei a carta, fui, ela deixava a bolsa em cima da mesa, né, negócio de maquiagem que ela tirou. Quando eu cheguei, joguei a carta ali dentro e meti o pé para a rua. Fui, rodei o dia todo. Já acabando o dia, eu voltei. Quando eu entro, ela fala, Leonardo, eu vim passando, ela, Leonardo, vem cá que eu quero falar contigo. Eu falei, misericórdia, Senhor. Eu falei, meu Deus, o que eu fui arrumar na minha vida? Eu sou subalterno, eu tenho que lembrar disso. E aí, amados, ela me chamou e eu cheguei lá todo desencontrado, sabe, cheio de medo do que ia vir. Ela falou, foi você que botou isso aqui na minha bolsa? Foi. Aí ela, por que você botou isso aqui? Aí eu, não, porque eu vi que você não estava bem, que não sei o quê, eu achei você meio triste hoje. Senta aí. E, amado, foi algo assim muito tremendo que Deus fez naquele dia. A gente conversou muito, ela chorou e tal. O Luiz Paulo foi embora e eu fiquei. Depois, no dia seguinte, o Luiz Paulo trabalhou sozinho, porque eu fiquei lá o dia todo com ela de novo. Ela me segurou, trouxe umas coisas que ela tinha escrito também quando era mais jovem e tal. Vivemos assim, foi um momento muito especial e a nossa vida mudou naquele lugar, por causa dessas marcas que a gente foi deixando de pouquinho em pouquinho, simplesmente sendo crente, vivendo o projeto de Deus. E esse processo não é para mim, né, porque um dia ia ser pastor, porque não, isso é para crente, é para você também, tanto que o texto aí que eu falei, 2 Coríntios capítulo 5, ele fala de você também, 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso aconteceu com você? Amém, querido? Então é para você também, olha o que ele vai dizer. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse é o processo. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Deus te deu o ministério da reconciliação. E Deus quer te usar para reconciliar pessoas que estão perdidas, afastadas dele agora, para trazer para a presença dele. Amado, isso é a nossa vida. Essa é a nossa função. Não é política, não é inventar uma estratégia, não é a gente tentar fazer alguma coisa diferente. A gente precisa ser crente, ser igreja. E se nós formos à igreja, onde nós estivermos, sem nos escondermos, amado, a gente vai ver os efeitos disso. E, como eu disse, eu lembrei de muita gente ali do Paraíso. Ali eu convivi com... Vou te perguntando os nomes, você vai me dizendo se você lembra. Sandro, um que foi gerente administrativo. Sandro Anderson, lembra dele? Sandro era filho de pastor. E desviado desde a juventude. Ele era um rapaz que, logo no início da mocidade dele, adolescente para jovem, Deus começou a usá-lo muito na palavra de Deus, e ele começou a visitar várias igrejas pregando o evangelho, ele pregava nos congressos por aí de jovens. Deus usou muito, mas um dia aconteceu uma situação complicada, e a igreja fulminou ele por ser filho de pastor, pressionou de um jeito que ele não aguentou, e ele roeu a corda, se afastou de Deus, saiu da igreja, com raiva da igreja, e nunca mais tinha voltado. Eu trabalhei com ele, ele tinha agora perto dos seus 40 anos. Olha quanto tempo perdido. A vida dele estava confusa, passando várias crises e tal, e ele começou a conviver com a gente só era crente, nada mais do que isso. E lá, ele começou a abrir o coração, a gente começou a conversar. Por várias vezes a gente sentava na tesouraria fazendo o nosso trabalho, conferindo envelope, aqueles envelopes que você colocava lá, né, que agora a máquina faz tudo sozinha, mas a pessoa colocava o envelope lá, e aí os buchas lá atrás tinham que pegar o envelope, conferir tudo e tal, e a gente fazia isso sentado um lado do outro, conversando. Por várias vezes a nossa conversa atrapalhou a nossa contagem, e ele chorou, e ele falou do que estava passando, e eu orei por ele e tal. Por várias vezes a gente viveu esse momento, até que ele voltou para o Senhor. Veio depois um processo que eu fiquei muito assim abismado. Ele veio falar comigo um dia, ele falou, Léo, eu quero te pedir um negócio muito esquisito. Mas muito estranho mesmo. Eu falei, rapaz, está me deixando assustado. Espera aí, tu é crente agora, cara, tu para com isso. Eu brincava muito com ele. E ele falou, não, sério, eu quero te pedir um negócio que eu acho que ninguém faz isso na vida. Eu falei, o quê? Eu quero pregar na sua igreja. Eu falei, ué, que danado é isso? Mas por quê? Ele falou, não, Léo, porque assim, o Senhor tem me incomodado muito, eu tenho sonhado com isso, de que o Senhor tem me colocando lá, eu me vejo pregando a palavra de novo, tal, mas eu não tenho confiança de fazer isso em outro lugar. Eu só vou me sentir seguro se for lá junto com você que me acompanhou, que não sei o quê. Eu falei, então tá convidado. E ele foi lá na igreja, tocou, cantou, pregou, né, e reabriu um ministério dele assim, a coisa voltou, e o pai dele foi para poder assistir. Foi um dia muito especial. O pai dele, que é pastor, né, que estava sofrendo pelo filho, tantos anos afastado, foi lá, participou, conheci também. Foi algo assim muito, muito maravilhoso. O que eu fiz de especial? Nada. Amado, eu não fiz campanha de oração por ele, eu não botei o nome dele na boca do anjo, né? Eu não inventei nada, não fiz nada. Eu só fui eu mesmo o tempo todo. Mesma coisa que sou dentro da igreja, lá fora, eu aprendi a ser assim lá no início, valeu a pena, não foi? E essa convivência onde a gente se encontrou lá, e eu encontrei um crente de verdade também, e a gente foi sendo só isso. E no dia a dia a coisa foi mudando. E, graças a Deus, ele viveu esse momento lá, voltou, pregou na igreja do Pai. Infelizmente, ou felizmente, o senhor sabe o que faz, alguns anos depois, um câncer levou ele. Mas eu fiquei muito feliz, e a família dele também, porque, assim, Deus completou a obra que tinha começado na vida dele. Ele estava perdido durante muitos anos, mas agora ele estava com Deus, e eu sei que eu vou encontrar com ele lá, né? Quando chegar nesse lugar especial que o Senhor preparou para a gente vai se abraçar. A Fátima, você conheceu, Caixa. Fátima está caminhando com o Senhor já tem um tempo também, graças a Deus. Olha, durante anos eu conversando com ela, pregando para ela, ela saiu da nossa agência, foi para uma outra, passou por uma experiência muito difícil, de sequestro e tal, ficou com síndrome do pânico, um negócio danado. A gente combinou até nas minhas férias passadas de vir aqui, mas não deu, né? Ela quer vir aqui também, participar do culto. E durante anos foi assim, chegou um período que eu falei para ela, Fátima, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, aceita logo a Jesus, que eu quero ir embora dessa agência, eu não estava aguentando mais lá o que eu estava passando. Falei, eu só estou aqui por tua causa, cara. Ela falou, Léo, eu sei que o dia que eu aceitar Jesus, a minha vida vai mudar, mas eu ainda tenho dúvida, eu não sei o quê, e aquele processo demorou, mas glória a Deus, aconteceu. E a gente está sempre se falando no telefone, quando ela me liga, eu já falo, peraí, agora tem que parar, porque é 1 hora conversando, né? E que alegria, amado, porque cada vez é mais crente, cada vez pertence mais ao Senhor. E todo o processo foi na convivência. O Senhor me fez muitas experiências lá naquele lugar, a ponto de chegar uma hora que eu vivi a coisa mais louca que eu já vivi, assim, na questão de trabalho, essa mistura. Essa acho que você não conheceu, Elaine, uma que era gerente de pessoa jurídica. Doida. E essa doida, um dia eu cheguei, estava numa correria, já estava com o supervisor, correndo com as máquinas para abastecer,
R$1 milhão naquele negócio lá, espalhado dinheiro para tudo quanto era lá, a gente tinha que fazer as coisas. Ela, Léo, vem cá agora, vem cá agora. Eu falei, filho, eu estou ocupado, eu não posso ir agora, o dinheiro está todo lá. Tem que mandar o dinheiro lá para não sei quem que estava trabalhando comigo nessa época. Tem que mandar o dinheiro, eu não posso sair agora. Ela falou, não, vem cá agora, eu preciso de você agora. Agarrou na minha mão, saiu me puxando lá para fora, para o salão. Eu falei, Lani, pelo amor de Deus, para com isso, deixa de ser doida. Vem cá agora. Me levou na mesa dela, de gerente, falou assim, ó, essa senhora precisa conversar com você. Ela precisa de um pastor. Eu falei, mas, meu Deus, no meio do expediente, como assim, filha? Falou, não, conversa com ela. Senhora, pode conversar com ele. Você é que é homem de Deus, eu conheço ele, pode conversar com ele. Eu sentei lá, igual um trouxa, assim, entendendo lá o que está acontecendo, a mulher chorando. E aí o processo, ainda bem que eu não estou mais no banco e ninguém pode mandar embora por conta disso. Mas aquele dia foi muito especial. Aquela senhora falou do que ela estava passando, ela foi lá resolver a questão financeira e abriu o coração. E eu pude ver esse processo de fazer gabinete dentro da agência, né? Que coisa estranha viver esse momento, mas assim, eu antes tinha medo até de poder orar lá dentro. A gente ficava tudo cheio de cuidado, mas chegou ao ponto de as coisas passarem para esse lado. Amado, você não tem que ter medo de ser crente. Entenda isso, em nome de Jesus. Você não tem que se esconder, não tem. O pior que você pode fazer é se esconder lá fora. O pior que você pode fazer é viver uma vida onde você não mostre o que tem acontecido em você. Nesse processo todo de mudança que a gente tem passado, o que eu quero perguntar para você, então, no final de tudo, o que nós somos? Quem nós somos? Qual é a nossa função como igreja? Vocês têm crescido, né? Adolescência agora da igreja. Mas quem vocês são? Quem nós, como igreja, somos? Amado, o Evangelho ele é muito simples, como eu disse, e Jesus falou de forma bem clara sobre quem nós somos. Olha o que Jesus diz. João 9,5, Jesus diz assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 12,46, ele fala, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas chega em Mateus 5,14, ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Agora ele falou, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz. Mas ele agora vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e ela dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor falou que agora nós somos essa luz. Nós somos essas lâmpadas, né? Hoje, luz para a gente tem esse significado mais moderno. Nós somos essas lâmpadas. Ele falou, não dá para você construir uma cidade lá no alto do monte e achar que você vai esconder. Não vai. A hora que escurecer, as luzes vão se acender e as pessoas a quilômetros vão ver. Não dá para você acender uma candeia, um lampião, uma lâmpada e botar um cesto, um alqueire em cima dela. Não faz sentido isso. Amado, a pior besteira que você pode fazer é se esconder. Porque o que Deus tem feito na sua vida é transformar você nessa luz. Ele te deu um ministério que é reconciliar os outros com Ele. E se você simplesmente for servo de Deus, se você for a igreja, se você não for a igreja para participar, mas se você for essa igreja, amado, aonde você estiver vai fazer diferença. E é uma coisa tão tremenda, amado. Deus ele tem acendido lâmpadas aqui nesse lugar. Nós somos essas lâmpadas. E Deus coloca a gente exatamente aonde Ele quer. Você se ilude quando você faz uma oração, fala, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. E você acha que Deus abriu a porta só para te abençoar. Ele te colocou exatamente aonde Ele queria, para você ser luz ali naquele lugar. E às vezes a gente não consegue entender isso. Pastor, mas a minha família é muito difícil, que não sei o quê. Está todo mundo enrolado, uma família toda destruída. Pois é, Ele botou uma luz ali no meio. Ele colocou você ali. Ah, mas é muito complicado de ver. Pode ser. Como eu falei, de repente é um monte de teimoso igual lá em casa. Mas Ele colocou uma luz ali dentro. E, amado, por mais que a gente seja massacrado durante um tempo, pode ter certeza. Deus vai honrar. Ser luz no meio das trevas não é uma coisa muito fácil, mas é onde é mais necessário. E é ali que Deus vai te honrar e vai chegar uma hora que as pessoas vão ter em você a referência. Aqueles que criticam, amado, eu fui muito massacrado no início da minha caminhada. Muito. Minha família me sapecou. Meu irmão mais velho me massacrava. Me questionava em tudo, né? Todo um processo. Você vai deixar o catolicismo agora, você vai deixar Maria, você vai deixar os santos que a gente aprendeu a cultuar. E ele criticava tudo. Eu fui massacrado durante um tempo. E o Senhor só falava para mim, cala tua boca. Não fala nada, cala tua boca. Fui massacrado. Mas hoje o processo todo reverteu. Há um processo todo o contrário. Já fiz casamento de 2 sobrinhos meus. A família de estar ali, de reconhecer, da gente estar numa reunião, é dia dos pais, não sei o quê. Espera aí, primeiro vamos fazer uma oração. Léo, vem cá. O processo inverte, amado. Se a gente simplesmente permanecer sendo igreja, Deus ele age em nosso favor, mas Ele também usa a nossa vida para atingir os outros. Se você não entende isso, amado, isso é muito mesquinho da sua parte.
Se você acha que tudo está relacionado só a você, que tolice. A gente está aqui para ser luz nesse mundo. E vou te falar, nas horas das trevas piores, que são as trevas da dor, é a hora onde a gente é mais importante ser luz. A gente, às vezes, se esconde por trás da dor. Ah, não, mas eu estou sofrendo. Está sendo um momento muito difícil, então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto e vou me calar. Amado, é nessa hora que a luz faz diferença. É nesses momentos de dor, onde está todo mundo confuso, onde está todo mundo amargurado, onde a gente está entrando em depressão, que uma luzinha faz uma diferença tremenda. A gente precisa ser luz o tempo todo, querido. O Senhor nos chamou para isso. E aí eu me volto para o texto lá que nós lemos, né, de Efésios. O fato de ser a igreja, do Senhor fazer de cada um de nós uma lâmpada, de colocar essa lâmpada exatamente onde Ele quer, é algo assim que faz a nossa vida ganhar sentido. Às vezes a gente tem uma impressão errada. De vez em quando surge alguém que se destaca na mídia aí, né? Um pastor, um pregador que chama a atenção, e a gente acha que isso é que é ser luz. Para aquele cara é um holofote, aquele cara é um farol, está atraindo milhares de pessoas. Os cultos na igreja dele ficam lotados. Amado, não é assim que o evangelho cresce. Pode parecer, de primeiro impacto a gente sonha com isso, fala assim, não, o ministério do David Leonardo, são milhares de pessoas que ouvem aquelas palavras que ele dá ali na internet. Amado, ninguém vai ser transformado se não viver um dia a dia com o Senhor. Só ouvir uma mensagem de manhã para poder iluminar o seu dia não vai ser o bastante. A pessoa precisa caminhar e se tornar a igreja. Que Deus abençoe ele, que ele seja usado por muito, muito tempo. Mas só isso não basta. Deus quer usar pessoas que no dia a dia estejam ali do lado, que na hora da dor esteja ali do lado para dar consolo, que na hora do erro esteja do lado para poder corrigir, que na hora do aperto seja aquele que vai estender a mão e ajudar. É assim que Deus usa as lâmpadas que Ele espalhou, os crentes que Ele espalhou por aí. Quando você vê a igreja do Senhor começando ali em Jerusalém, e os apóstolos estavam lá, e Deus fazia muitos sinais através deles. 12 apóstolos estavam ali. Judas já tinha saído, mas o outro já tinha tomado o lugar dele. 12 apóstolos. E Deus fazia grandes sinais através deles. A igreja explodiu. 3.000, daqui a pouco 5.000. A coisa estava muito boa. Mas sabe quando a igreja cresceu de verdade? Quando lá em Atos 8, versículo 4, eles são espantados daquele lugar. Sai igual formiga, espalhando para todo lado. Porque começou a perseguição, Atos 7, morre Estevão, e aí começaram a perseguir todo mundo, né? E aí o povo espalhou. Amado, é ali que o evangelho explode. Não é quando tem uma dúzia pregando e fazendo um milagre parado em Jerusalém, mas foi quando todo mundo teve que sair correndo. O texto lá vai dizer, deixa eu pegar o versículo certo, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aí a igreja explodiu. Quando aquelas lâmpadazinhas não eram os holofotes, não eram os 12 conhecidos, né? Não eram aqueles que estavam chamando a atenção. Quando as lâmpadazinhas comuns. Na sua casa, as lâmpadas são assim? Forte desse jeito? Ali, aquela lá de cima, então. Né? Na sua casa, você usa essas lâmpadas, amado? Na casa de ninguém. Um farolzão lá, o pessoal está na tempestade, olha para o farol de longe, aquela luz tem que ser muito forte, as pessoas vão naquela direção. Mas no dia a dia, as luzes que a gente usa são lâmpadas comuns, de 60, de 100, né? Hoje mudou a numeração de 20, 25 e tal. São essas lâmpadas que fazem diferença em todo o ambiente. É o crente comum que faz a diferença, amado. Não imagine você que são os pastores conhecidos, esses aí que estão fazendo a diferença na nossa nação. São os crentes comuns que vão conviver na hora do problema, que vão falar, rapaz, você está precisando de Jesus. Fala, posso orar por você? Poxa, vamos lá na igreja comigo. Olha, você precisa ouvir a palavra. Vamos lá, eu te busco em casa. São essas lâmpadazinhas comuns que vão trazer, que vão fazer a diferença. E Deus vai usar outros como referência, né? Pastores, pastoras, presbíteros, evangelistas, não importa quem ministra o louvor. Deus vai usar essas lâmpadas que estão aqui em destaque. Mas Deus começa usando sempre a lâmpadazinha comum. Na minha casa eu tenho uma lâmpada fortona no quintal. O resto é tudo lâmpada comum. Mas são elas que eu uso todos os dias. Essa do quintal só quando vai ter alguma festa. Ah, vamos fazer uma reuniãozinha ali fora. Aí essa forte vai. Eu tenho uma lâmpada grandona que eu uso para momentos especiais. Mas no dia a dia são lâmpadas comuns. Aí você vai achar, mas eu não sei, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não tenho capacidade. Amado, tudo que você precisa é ser luz. Se você for luz, tudo ao seu redor muda por sua causa, por trás daquilo que o Senhor está fazendo em você. E o que faz a gente ser uma lâmpada mais forte ou mais fraca? A quantidade de energia que a lâmpada consegue suportar dentro dela, é isso que vai fazer ela ser mais forte ou mais fraca. Essa energia, ela está para a gente o tempo todo. Você só apaga a lâmpada quando você vai no interruptor e corta a energia, não é isso? Enquanto tem energia correndo, ela está acesa. Tudo que a gente precisa é manter essa energia correndo, é manter esse Espírito Santo continuar passando, sabe? A corrente tem que ser contínua, a gente precisa continuar buscando. Mas se a gente for luz, a coisa muda.
E aí o texto que nós lemos, é onde nós começamos, ele vai falar dessa nossa vida sendo luz. E eu quero encerrar com esse texto, voltando nele. O texto vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele vai apresentar para aqueles que ele colocou como luz, como que a gente deve viver. Preste atenção. Eu quero acompanhar pedaço por pedaço. Se você quiser voltar no texto, pode voltar, Efésios 5. Ele vai dizer, sejam imitadores de Deus. Volto a frisar, tem muitos estilos diferentes, muitos. Jeitos e denominações totalmente diferentes uma da outra. Mas eu não preciso imitar ninguém. Eu preciso imitar o Senhor. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados. O filho tem que parecer com os pais. Eles levam características nossas, querendo ou não. Meu filho tem a cara da mãe, mas o jeito é todo meu. E não tem jeito. Ainda pegou o jeito bonito que eu ando, né? Que eu ando meio assim, meio que parece que estou cansado. Né? E o filho ainda pegou. Eu falei, cara, com tanta coisa que você pega, tem que pegar logo esse jeito feio de andar. Né? Mas a gente pega, isso é automático. Amado, a gente tem que parecer com Deus. Mas aí Deus é perfeito, eu não sou. Pois é, mas alguma semelhança você tem que ter. As pessoas têm que olhar para você e você tem que lembrar Deus nessa história. As pessoas não podem olhar para você e você parece o capeta, só faz coisa errada e você é filho de Deus. Não é, cara. Então, as pessoas esperam ver em você semelhança com Deus. Seja imitador de Deus como filho amado. E ele vai falar do 2, e andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Quem ama, se entrega, se esforça. Ele vai usar um termo até mais pesado aqui, ele fala em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Diz que Jesus ele se sacrificou, e você sabe que foi exatamente isso. Ele assumiu o seu lugar. Ele pagou o preço por você. E ele fala que a gente deve amar desse mesmo jeito para ser agradável a Deus. É o termo que ele usa. Vai seguir ainda, ele fala em cheiro suave. Cheiro suave é isso, o sacrifício que subiu e Deus se agradou. Nossa vida tem que ser assim. Aí, amado, eu queria que você, assim, entendesse a seriedade do que eu estou falando. Eu estou terminando a palavra, mas eu queria que você entendesse a seriedade, porque até aqui eu só te conduzi para você entender o que a gente precisa ser, quem a gente é. A gente é luz. Eu, igreja, sou a luz do mundo, é isso que eu preciso entender. Essa luz, como é que a gente deve proceder, já que agora nós somos luz? O texto que nós lemos diz que nós já fomos trevas, mas agora nós somos luz. Logo, qual é o nosso procedimento? Ele fala para a gente andar em amor, imitar a Deus, andar em amor, se entregar, a gente se entregar, se ofertar em sacrifício a Deus, de uma forma que agrade a Deus, que chegue com um cheiro suave. A gente precisa rejeitar algumas coisas. Amado, preste atenção, porque isso nunca mudou. Esse termo aqui, ele aparece no Antigo e no Novo Testamento 500 vezes. Estou falando 500, dando um número alto, tá? Isso aí não quer dizer que eu tenha contado quantas vezes, não, mas aparece muito. Esse termo vai dizer aí, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Ele fala que a gente deve extirpar da nossa vida algumas coisas. A fornicação, a questão de relacionamento sexual sem ser casado, não importa qual é o processo, do que vem, de onde vem, ele fala que esse processo ele tem que ser arrancado da nossa vida. Ele fala, cara, isso nunca vai ser normal para a igreja, nunca vai ser normal para nós. Mas todo mundo hoje em dia faz. Pois é. E a palavra vai ser pesada dizendo o que acontece com quem faz. Né? No 5 ele vai dizer, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Então ele fala, vocês não podem brincar com isso. Vocês não podem viver na prática das coisas que o mundo diz que é normal. E é uma coisa estranha. Você viu como é que o mundo agora está querendo ensinar a gente a ser crente? Já repararam nisso, mano? Como os que vivem na impureza agora querem ensinar para a gente o que é ser crente. Assim, porque ser crente não é isso, não. O crente tem que ser igual a Jesus, tem que amar. E o amar é aceitar a pessoa do jeito que ela é. A gente tem que respeitar isso daí, essa empatia. Jesus tinha isso, e o mundo vai dizer isso para a gente. É isso, amado, que é amar? O amar é você aceitar do jeito que é. O amar é você falar, filho, está normal, pode viver do jeito que você quiser, porque eu te amo assim mesmo. Foi isso que Jesus fez. O amar, é isso, é assim que você ama seus filhos? Seu filho faz o que é errado, e você fala, filho, mas você é tão bonitinho, não tem problema não, filho. Vai, Deus te abençoe. É assim que você faz? Você ama seus filhos, amado? Quem ama o filho aqui? Você corrige seu filho ou não corrige, amado? Vai fazer o que é errado, você vai falar uma vez. Vai falar, já te avisei. 1, 2, não deixa chegar no 3, não. O couro vai esquentar, né? Há um processo que já começa a coçar dentro da gente e fala, não é assim, não foi assim que eu aprendi com meus pais, não. Vai dar ruim para o teu lado. Né? A gente corrige, o Senhor faz a mesma coisa, Ele corrige e castiga todos aqueles que Ele ama.
Não vem me dizer que Jesus achou todo mundo lindo do jeito que é, viva do jeito que quiser viver. Não é isso que a palavra diz, mas o mundo quer dizer para a gente que agora é assim. Você tem que ser igual a Jesus e eles vão querer ensinar. Não anda com ele, não conhece ele, nunca se encontrou com ele, mas quer me dizer quem ele é e como que ele age. Dá para a gente entender isso e aceitar isso como normal? Amado, vai conhecer a palavra de Deus em nome de Jesus, vai ler a Bíblia, vai conhecer o que a palavra diz e aquilo que o Senhor é. Você olha no Antigo Testamento e você vê Deus direitinho. Você vai olhar no Novo e ele não mudou. Por que que agora ele mudou? Porque o mundo está dizendo. A gente não tem que seguir por esse caminho. O Senhor fala o que é pecado, ele fala que essas coisas nem sejam nomeadas entre vocês, porque vocês devem agir como convém os santos. Nem torpeza, nem tolice, nem zombaria que não convém, mas antes ações de graça. Amados, papo bobo, as brincadeiras bobas, os stand-ups bobos, as bobeirinhas que o pessoal, o mundo faz e acha tudo normal, mas se aquele negócio, o Espírito Santo dentro de você fala, pô, esse negócio não está legal, não. Não questiona o Espírito Santo. Fala, gente, estou indo lá, tá? Estou saindo, vou ali que eu tenho que resolver um negócio. Não se mistura. Você acha que por várias vezes eu não estava numa brincadeira, o pessoal falou uma graça, eu ri, daqui a pouco falou uma graça pior e eu ri, e quando eu vi, o Espírito Santo estava falando, o que você está fazendo aí, cara? É a minha cara queimar, e eu falo, gente, espera aí que eu vou ali, né? E já saí triste, porque eu me envolvi em coisa que não era para estar. Eu ri concordando com o que Deus não concorda. E tem hora que a gente tem que botar o pé na linha, mesmo, o pé na rua mesmo, falar, não, eu não estou no meio disso. Tem hora que você tem que sair de alguns grupos de WhatsApp que você fala, cara, não dá. Tu sabe que eu sou servo de Deus, eu não vou ficar nesse negócio, não ficar mandando essas fotos aí, rapaz, esse negócio aí, você é louco. Para com isso, cara. Não, então, tal, estou saindo. Tchum. Tem hora que você tem que afastar. Tem hora que você tem que desinstalar as paradas mesmo. Estava falando lá na igreja, esse negócio da tecnologia, né? O velhinho vai ficando para trás. E a menina falou, a gente começou lá o trabalho das redes. Ela falou, não, pastor, você tem que estar lá no Instagram também. Você tem que curtir, você tem que compartilhar e você tem que comentar. Falei, então tá bom. Estou eu curtindo, compartilhando, não sei o quê. Mas aí começa aquele negócio de passar aquele videozinho, né? Vai passando aquele videozinho. Aí passa comediante, passa futebol, os dribles que o cara dá. Eu não consigo nem mais correr, mas estou gordo, não dá. Mas eu gosto de ver os caras dando aquele drible que eu só imagino. Falo, pô, podia fazer isso aqui e tal. E aí, passando, daqui a pouco, começa aquele pessoal, desenrola, bate, tum. E cada vez com menos roupa. Todo mundo quer dançar a mesma porcaria. Eu falei, cada vez com menos roupa. Eu falei, cara, o que eu vou ficar fazendo isso aqui? Segurei bonitinho assim, tim, desinstalar. Vai, sai fora, capeta. Vai ficar me perturbando para quê? Amado, tem hora que a gente tem que saber a hora de sair. A gente precisa saber que tem lugar que não é para a gente. Isso não convém aos santos, aqueles que foram chamados para ser luz. O que você está fazendo, participando de determinadas coisas que você sabe que o Espírito Santo reprova? Mete o pé. O desenrola, o bate de ladinho, tem problema? Né? Tem pecado nisso? Tem, pela quantidade de roupa que a pessoa está usando. Então, quase pelado, fazendo a mesma dancinha, fala, o que eu vou ficar vendo isso? É só o desenrola, você está se enrolando. Sai fora. Amado, a gente tem que saber que tem lugar que não cabe mais para a gente, ou a gente não cabe mais naquele lugar. Por quê? Porque você é a luz, e se você entende isso, amado, todo mundo vai ver que você é a luz. Se você sabe o seu lugar, se você sabe o tipo de brincadeira que você pode ter, se você sabe... Porque, às vezes, a gente tem limite, mas as pessoas não. Quando estávamos eu, o Marquinhos e a Fatinha no caixa, né, foi aquele período de ouro para a gente. Mas era muito difícil, porque eles não tinham limite. E eu tive que ir mostrando para eles o meu limite. Chegava, a brincadeira começava a extrapolar, eu falava, está vendo, não dá para brincar com vocês, não. Vocês não sabem ter limite na coisa? Pô, não, parei com vocês. Pô, olha, para com isso, que não sei o que é brincadeira. Eu falei, tá, cara, só que tem brincadeira que para mim não cabe. Né? Pô, tu sabe que eu sou crente. Daqui a pouco o pessoal da igreja chegando aí, está você brincando nessas paradas comigo? Pô, pega mal para caramba, eu não gosto disso não, cara. E aí foi tal. Chegou uma hora, mas estava tudo perfeito. A gente ria o dia todo, brincava o dia todo. Eles com a cabeça deles, eu com a minha. Mas a gente sabia se respeitar. Eu não queria atropelar, falando, não, vocês não podem agir assim, vocês têm que agir assim, assim. Eles não eram crentes, quente era eu. Mas eles também tinham que entender que eu não estava no mesmo nível que eles de brincadeira, de pornografia, de todo tipo de coisa, porque eu não concordava. Então, a gente aprendeu a conviver. E, amado, vale a pena a gente ser luz. Glória a Deus. Hoje ela está na presença de Deus. O Senhor alcançou o coração dela. Eu fiz algo especial? Não, eu continuei sendo a mesma coisa que eu sou. A lâmpada que eu sou dentro da igreja, eu tenho que ser lá fora também. E eu não posso cortar a corrente e viver lá fora apagado para não chamar a atenção. Eu tenho que continuar sendo quem eu sou. O texto vai dizer ainda para a gente, versículo 6, né? Já falamos dos 5. Ninguém vos engane com palavras vãs. É essa historinha que o mundo está querendo dizer como que é ser crente. Eles não sabem como é, então não deixa eles te iludirem. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se a ira de Deus vem por causa dessas coisas, da fornicação, das más conversações, do processo todo da impureza, a gente não deve participar e pronto. Eles estão indo para o caminho da perdição e vão dizer para a gente, não tem nada demais, cuidado. Você é lâmpada, então continue brilhando em nome de Jesus. Vai dizer o 7, portanto, não sejais seus companheiros,
O 9 vai dizer, o 8 vai dizer, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, então andais como filho da luz. Filho, se você foi trevas e você entende o que esse pessoal pensa, e você hoje entende e fala, não, agora eu sou de Jesus, cara, você tem que andar como filho da luz, você não pode andar como era antes. Você já conhece aquele lado de lá, você sabe para onde vai levar, você sabe que as conversinhas bobas, flertezinhos, você sabe no que vai dar, você sabe que se você entrar no ambiente, onde a coisa está rolando para o lado que você já foi atraído antes, isso vai te prejudicar. Seja luz, ande como filho da luz. Por fim, no 10 vai dizer, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que a gente deve aprovar, mano? Aquilo que agrada a Deus. Ah, se o negócio desagrada a Deus, então me desagrada também. Você estaria num ambiente onde estão falando mal do seu pai? Onde o pessoal ri e zomba da sua mãe? Para que eu vou ficar num ambiente assim? Né? Se desagrada ao meu pai, me desagrada também. Então, a gente tem que entender isso. Eu não vou entrar num processo que desagrada ao meu Deus, fala assim, lamento. Eu não vou fazer isso, não. Mas por que a sua igreja não permite, seu pastor ficar brigando? Não, isso desagrada o meu Deus. E a gente ter firmeza para isso, ter essa postura. Diz ainda, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até o dizer é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. E aí, eu pego aqui só para mais uma pincelada, voltando para a rede social. Tem coisa, amado, que não dá para a gente achar normal. Eu tenho um filho, hoje ele tem 18, né? E período mais para a adolescência, de vez em quando, eu não vejo status. Minha esposa que fica vendo o tempo do negócio de status. Ela fala, você viu status isso aqui? Eu falei, sei lá o que é isso aí, para nem ver esse negócio. Né? Às vezes o pessoal acha que eu vi, porque eu boto um, e aí começa a passar de um para o outro. E eu já distraí, já larguei para lá, e vai passando de todo mundo lá, e a pessoa até acha, e o pastor viu, vi nada. Né? Eu vi 2, os outros 500 que passaram, foi passando e eu não vi nada. E aí, ela marcava em cima, falava, já viu o status do seu filho? Aí eu vou lá olhar o status do filho. Mas eu nunca cobrei do meu filho mais do que dos outros. Nunca achei que meu filho, por ser filho de pastor, ele tinha que ser o mais correto, o mais bonito, o mais arrumado. Nunca achei nada disso. Nunca deixei ninguém cobrar mais do que ele. Mas ele botava umas coisas lá e falou, cara, o que é isso aqui? Ah, pai, é meme. Com a raiva desse meme, que você não tem noção. Tudo é meme. Falo, cara, você concorda com isso aqui? Pai, claro que não, isso é meme. Você é bobo, não entende esses negócios, pai, é meme. Ah, não, você está ficando velho, que não sei o quê. Eu falei, filho, você concorda com isso aqui? Se você pega o negócio e você compartilha, você está dizendo, eu também concordo com isso aqui. Você concorda? Não. Então, o que isso está fazendo aqui? Daqui a pouco eu olhava, o meme tinha ido para o raio. Graças a Deus. Amado, a gente não pode ficar compartilhando coisa que você não concorda. Você pega um vídeo que fala de uma coisa que você acha legal, que é de política, não sei o quê, e o cara está lá xingando todas. Aí você bota lá como se fosse a coisa mais normal, porque você fica aquele monte de palavrão e fala, caramba, mas foi fulano que postou isso? Horóscopo, pelo amor de Deus. Né? Amado, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter filtro, a gente tem que ser luz. Mas você tem que entender que as pessoas estão te olhando, há uma nuvem de testemunhas ao seu redor. As pessoas com quem você trabalha, as pessoas na casa onde você vive, as pessoas que são seus vizinhos, as pessoas estão olhando para você, buscando uma referência. Mas o problema não é as pessoas acreditarem em Deus, não. Está difícil de acreditar é na gente. Me desculpe ser sincero a esse ponto, mas está difícil de acreditar nos crentes hoje. Está difícil de acreditar na igreja. E se eu, igreja, não for a luz do mundo, amado, a gente só vai arruinando mais a coisa. Você sabe que, eu não sei se Davi algum dia já pensou nisso, em financiar um carro. E se chegar lá na hora de falar assim, tá, qual é a sua profissão? Não, eu sou pastor. Acabou o crédito, meu amigo. Sério? Dá vontade de rir, mas é triste. Isso é verdade, meu pastor passou por isso. Não faz não, para pastor não. Olha que coisa horrível, cara. Como é que a gente chega num ponto desse, amado? Antigamente você fala, não, porque é servo de Deus. A pessoa, não, então tem crédito, comprava fiado. Pelo amor de Deus, hoje em dia estão quase dando tiro. Fala, sai daqui, né? Amado, a gente tem que ser luz. Entenda isso. E se você for luz, todo o processo vai acontecer. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está postando, em nome de Jesus. Por fim, né? Agora vai, estamos no final do texto. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Está prestando atenção? Veja prudentemente como você está andando, é o seu dia a dia. Não como nécios, não como tolos, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, correndo atrás, recuperando, por quantos dias são maus. É nesse tempo difícil que a gente está vivendo, amado, onde está tudo louco. Amado, eu não sei mais qual parâmetro se tem. Não se respeita mais mulher, idoso, criança, não se tem mais respeito por ninguém. Autoridade, não se respeita nada nem ninguém. As pessoas estão perdidas num nível, a coisa degringolou de um jeito que você fala, meu Deus,
Volta logo, Jesus. O Maranata está nos nossos lábios. Tem hora que eu falo, Senhor, tem que voltar mesmo, não está dando para aguentar mais. Né? É esse mundo que a gente está. E nessa hora de trevas é que a luz se torna mais importante. Está na hora da gente ser luz. Se a gente simplesmente for luz, a coisa muda. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a igreja, amado? Que a gente seja luz, não outra coisa. Que você seja o mesmo que você é aqui, que o pastor olha e fala, poxa, fulano, é uma bênção, né? Que você seja essa bênção lá no seu trabalho. Que você seja essa bênção lá no meio da sua família. Amado, tem gente que em casa é um cão chupando manga. Na igreja é tão bonitinho. Ah, que coisa dócil. Nunca levantou a voz para ninguém, mas em casa é só os berros. Cara, seja luz. Talvez você viva tanto problema na sua vida porque você lá é horrível. Mas se você for luz, a coisa vai mudar. E não vos embriagueis com o vinho, em quem há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O texto nos dá a direção. Como que eu posso ser luz? Quanto mais energia entrar em mim, mais forte vai ser essa luz. Quanto mais eu tiver de Deus em mim, amado, mais essa luz vai brilhar e mais gente vai poder ver. Quanto mais do Senhor, menos de mim, mas mais do Senhor. Quanto mais tiver, quanto mais dessa energia puder fluir através da minha vida. E flui, amado. É uma coisa que não tem problema. Né? Você leva choque nas coisas facilmente. E levou choque, a energia lá acabou porque passou para você? Não, a energia continua passando. Quanto mais do Senhor tiver, amado, as pessoas vão começar a chegar buscando aos baldes. Fala, poxa, fulano, estou passando um problema. Nossa vida muda de rumo. As pessoas começam a vir até nós para buscar ajuda. Você não fez nada, você não falou nada demais. Você não chegou naquele dia cantando um louvor lindo, não. Você está vivendo a sua vida. E a pessoa vem perto de você e começa a falar dos problemas. Minha esposa fala, parece que eu atraio. A pessoa nunca me viu na vida, chega perto de mim e começa a contar os problemas todos da vida. A gente é luz. E quando a gente é luz, as pessoas vêm. Ah, não sei por que, menina, que eu estou te falando isso, mas confiei em você. É Deus. Deus está procurando pessoas que Ele possa usar. Deus está procurando gente que seja luz. Você pode se oferecer para isso, amado? Eu quero terminar fazendo uma oração junto com